Olá, sejam muito bem-vindos! Para quem sempre teve aquela curiosidade, o que significa programar afinal? Bom, a gente vai começar a entender isso agora. A ideia aqui é desmistificar o trabalho de quem programa e mostrar como qualquer pessoa pode sim dar os primeiros passos para ensinar uma máquina. Então, vamos nessa! E no fundo, é isso. É simples assim. Sabe, programar não tem nada de mágico. É, na verdade, uma conversa com a máquina. A gente só precisa dar instruções bem claras, numa língua que o computador entenda. É basicamente traduzir uma ideia da nossa cabeça para algo que o computador consegue fazer. Ok, então, o que essa galera faz no dia a dia? Pensa só. Pegar um elevador, pedir comida por um app, fazer uma compra online, tudo isso, por trás, tem um computador seguindo ordens. E quem deu essas ordens? Pois é, alguém, uma pessoa programadora, escreveu um código para cada uma dessas coisinhas acontecerem. E olha só que legal. Essa aqui é tipo a porta de entrada. É a primeira linha de código que muita, mas muita gente escreve. É quase um ritual, sabe? O Olá Mundo. A única coisa que isso faz é pedir para o computador mostrar essa mensagem na tela. Simples assim. É para mostrar que, olha, não é um bicho de 7 cabeças. É só dar o primeiro passo. Beleza, para a coisa ficar mais prática, vamos fazer uma coisa juntos. Que tal a gente construir uma ferramenta útil de verdade? Uma calculadora de finanças pessoais, bem simples. Com isso, vai dar para ver na prática como a programação ajuda a resolver problemas reais, transformando um monte de número e regra em algo que a gente entende. Então, a gente podia simplesmente jogar essa conta gigante para o computador. E ele ia calcular, claro. Mas olha bem para isso. O que é 3.000 e esse 1.000 e o 200? Daqui a uma semana ou mesmo amanhã, quem é que vai lembrar o que cada número desse significa? É uma confusão, né? Não ajuda muito. E é exatamente para resolver essa confusão que entra um dos conceitos mais importantes de todos na programação: as variáveis. Pensa numa variável como se fosse uma etiqueta. Em vez de usar um número solto, a gente dá um nome para ele. É igualzinho a dar nome para as colunas de uma planilha, sabe? Para tudo ficar organizado e fazer sentido. Olha só a diferença. É dia e noite. De um lado, aquela sopa de números. Do outro, a mesma conta, só que com nomes, salário menos aluguel, menos luz. Bate o olho e já entende tudo, na hora. Agora sim a gente sabe o que está acontecendo. O código deixa de ser só matemática e começa a contar uma história. Então, para o nosso exemplo de janeiro, é isso aqui que a gente tem. A etiqueta, salário, guarda o valor 3.000. A etiqueta, aluguel, o valor 1.000. E por aí vai. Agora o programa tem tudo organizadinho na memória dele. E tchanan! Depois que o computador fez a conta, subtraindo todas as despesas do salário, esse foi o resultado de janeiro. Sobraram R$ 500. Olha aí, pode parecer simples, mas a gente já tem um programinha que faz algo útil de verdade. Ok, até agora, nosso programa é basicamente uma calculadora um pouquinho mais chique. Mas a verdadeira mágica da programação, o pulo do gato, é fazer o computador tomar decisões sozinho. Tipo assim, se o saldo do mês foi positivo, a gente quer que ele calcule um rendimento. Mas, e se for negativo? Aí tem que calcular juros. Como é que a gente ensina o computador a fazer essa escolha? Essa é a grande questão. Não dá para a gente ficar escrevendo um código novo para cada situação, né? O código tem que ser esperto, ele precisa olhar para o resultado e decidir sozinho o que fazer. Ele tem que seguir por um caminho ou por outro sem a nossa ajuda. Para poder tomar essas decisões, os computadores usam uma coisa super simples, chamada booleano. Pensa assim, é um valor que só tem duas opções, ou é verdadeiro ou é falso. É a resposta para qualquer pergunta de sim ou não. Por exemplo, o saldo é menor que zero, a resposta do computador vai ser só verdadeiro ou falso. E é nessa simplicidade que mora toda a inteligência da coisa. E essa resposta, verdadeiro ou falso, nos leva direto para essa estrutura aqui, o famoso se/senão ou if-else em inglês. É como uma bifurcação na estrada. A gente diz para o computador, olha, se tal coisa for verdadeira, por exemplo, se o saldo for positivo, você vai por esse caminho e faz isso aqui. Se não, ou seja, se for falso, você pega o outro caminho e faz aquilo ali. Simples assim, o programa ganha o poder de escolher. Então, vamos aplicar isso na nossa calculadora. O plano é esse. Primeiro passo, o programa vai perguntar: o saldo é menor que zero? Passo 2, se a resposta for verdadeiro, ele vai lá e calcula os 10% de juros. Passo 3, mas se a resposta for falso, ele ignora os juros e calcula o nosso rendimento de 0,5%. E por último, passo 4, ele atualiza o saldo final. Pronto, a lógica está montada. E olha aí o resultado. Deu certo. Lembra que em janeiro o saldo foi de R$ 500, positivo? Então, a pergunta,
O saldo é menor que zero. Deu falso. Com isso, o programa ignorou a parte dos juros, foi direto para o caminho do sinão, calculou nosso rendimento e somou mais R$ 2,50 na conta. Perfeito! Agora vem o teste de fogo. Vamos jogar um cenário diferente para o nosso programa. Em fevereiro, a coisa apertou. Os gastos aumentaram, o aluguel subiu, a comida ficou mais cara e o lazer foi zero. Vamos ver se o nosso código é esperto mesmo e sabe o que fazer agora. E olha isso, que fantástico! Isso aqui mostra o poder da lógica. Como as contas de fevereiro fecharam no vermelho, a pergunta "o saldo é menor que zero?" dessa vez deu verdadeiro. E o que o programa fez? Seguiu o caminho do C, calculou os 10% de juros em cima da dívida e chegou nesse saldo final. E o mais incrível é o mesmíssimo código. A gente não mudou uma vírgula. Ele simplesmente soube lidar com duas realidades totalmente diferentes. Então, vamos parar um pouquinho e olhar para o que a gente fez. Não é só uma calculadora, é um sisteminha. Um sistema que guarda informações, que lê essas informações e, o mais importante, que toma decisões com base nelas. E a grande sacada é essa. Com essas 4 pecinhas, esses 4 blocos de construção, a gente consegue montar quase qualquer coisa. Usamos as variáveis para dar nome e organizar, os operadores para fazer as contas, os booleanos para fazer perguntas de sim ou não e os condicionais para tomar as decisões. É a base de tudo. Pode parecer pouco, mas acredite, com essas ferramentas básicas dá para criar programas incrivelmente poderosos. Todo aplicativo no celular, todo site, lá no fundo, no coração deles, eles são feitos desses mesmos princípios. A diferença é só escala. Entender isso é o grande primeiro passo para entender como o mundo digital funciona. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final. Programar, no fim das contas, não é sobre decorar uma linguagem, é sobre resolver problemas. Agora que a gente viu os fundamentos de como se comunicar com um computador, fica a pergunta no ar. Que tipo de problema seria interessante ensinar uma máquina a resolver? Que tarefa do dia a dia poderia ser mais fácil? Que ideia poderia sair do papel? É com uma pergunta assim que tudo começa.